E hoje eu vou contar um pouquinho da história do Amamente Mais, né? Como que surgiu esse nome, por que esse nome Amamente Mais e qual é o objetivo, né, disso tudo aqui. Então vou começar lá do início, né? Partindo lá do princípio, desde da minha gravidez, da minha gestação até o meu parto, né? Vou contar um pouquinho dessa fase da minha vida, dessa história. Então, assim, quando eu engravidei, a minha gravidez, muitos me perguntam isso, né? E pra você saber, a minha gravidez ela não foi planejada. Ela não foi aquela gravidez idealizada durante, né, meses e meses, anos e anos de casamento. Não foi assim aqui. Aqui, eu e meu marido, a gente se conheceu, começamos a namorar, foi tudo muito rápido, né? Até porque a gente já vinha de duas histórias bem parecidas. Então, a gente, quando se viu, a gente já estava praticamente casado, né? Morando praticamente juntos todos os dias. A gente não morava na mesma casa, mas a gente morava junto em casas separadas, né? Ou eu tava na casa dele, ou eu tava na minha. E aí nisso veio o positivo, né? E quando veio o positivo, nesse contexto, muitas pessoas acabam se desesperando. E nós não, a gente ficou muito feliz, muito, muito feliz. A gente tinha um relacionamento super breve, assim, né? Não era um relacionamento de anos. E ainda assim, em nenhum momento passou pela nossa cabeça algo negativo, né? Algo, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Não passou esse tipo de coisa na nossa cabeça em nenhum momento. Sempre foi visto assim com muita alegria, com muita satisfação essa gravidez. E era engraçado porque quando a gente contava para as pessoas achavam, né, assim, nossa, mas como que eles estão tão felizes, né? Eles nem são casados, eles nem estão casados, eles nem moram juntos, eles se conheceram há pouco tempo. E a gente achava curioso, mas assim, pra gente era tão natural, sabe? A gente sempre quis ter filho, né? Eu, desde sempre, quem já ouviu aqui o vídeo da minha história sabe, eu desde sempre quis ser mãe. Eu nunca me vi saindo dessa vida aqui na Terra sem passar por essa experiência. E o Renan, meu marido, a mesmíssima coisa. Ele sempre quis ser pai, sempre, sempre, sempre. Então, nós ficamos muito felizes, né? E aí a gestação foi naquele decorrer e tal, não vou entrar em muitos detalhes aqui na gestação, porque ficaria aqui horas falando sobre isso, mas a gestação correu de uma forma muito bem, não tivemos problemas assim nenhum, não tive nenhuma intercorrência nesse período, e a gente se preparou muito para o parto, né? Eu sempre quis fazer um parto humanizado, um parto natural, um parto vaginal. Eu não queria passar por uma cesárea, eu não queria passar por uma cirurgia abdominal para que minha filha nascesse. E se é o seu caso, tudo bem, não tem problema nenhum isso, mas eu tô contando que eu já tinha vários critérios e já sabia que eu não queria aquilo para mim. Então, eu fui atrás de uma equipe, né? A gente visitou, assim, acho que umas 5 equipes diferentes aqui na nossa cidade e acabamos escolhendo uma que foi altamente indicada por uma grande amiga minha da época de faculdade que tinha recém-parido, né? Com a assistência dessa equipe. E depois que a gente saiu da consulta, a gente adorou, assim, foi nítida a diferença de cuidado e de esclarecimentos e assim, olho no olho, sabe? Então foi assim, amor à primeira vista com essa equipe. E eu recomendo elas, assim, sempre. Toda vez que alguém me perguntar alguma coisa, eu recomendo elas. E foi uma experiência muito positiva, assim, né? É doloroso, é sim, dói o parto. Se eu falar pra você que, não dói, mentira, dói. Dói pra caramba, é desesperador, mas assim, eu acredito que quando você vai se preparando durante a sua gestação, você vai se preparando para aquilo, você consegue atravessar por essa fase de uma forma mais positiva. No meu caso, eu não me preparei, né? Eu estudava muito, eu sabia muito a parte técnica, eu sabia as fases de parto, eu sabia os sintomas, eu lia. Agora, se você me perguntasse a parte emocional, eu não estava preparada. Porque eu não fui para rodas de conversa, muitas, eu fui para pouquíssimas rodas de conversa, então eu ouvi pouco a experiência de outras mulheres. Eu não aprendi técnicas de meditação, eu não aprendi técnicas de respiração. A única coisa que eu fiz, assim, que com certeza me ajudou nesse período foi o Pilates, que realmente foi maravilhoso. Inclusive, eu fiz a última aula de Pilates na quinta, entrei em trabalho de parto na sexta. Então, eu tenho um vídeo com um barrigão lá fazendo pilates, tá? Barrigão não, né, gente? Mentira, porque eu não tive barrigão, tá? Inclusive, eu acho lindo
aquelas mulheres que tem aquela barriga enorme, assim, eu acho lindo. E eu não fui uma dessas mulheres. Eu ficava assim no espelho, estufando a barriga, porque eu queria que a minha barriga fosse maior, mas no caso não era. Mas de qualquer forma, eu tenho um vídeo com a minha barriga a Olivia nasceu com 40 semanas, com 40 semanas. Então eu tenho aquela foto, assim, e vídeo com aquele barrigão lá. Mas, quando eu me vi naquela situação de dor intensa, né, e sem saber o que fazer, porque o parto ele é muito isso, você se entrega, você se doa e você não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo, nenhum, assim. E eu não estava preparada para isso. Então eu ficava a todo momento preocupada e receosa, embora eu soubesse da confiança que eu tinha na equipe que estava me acompanhando, eu ficava com muito medo o tempo inteiro. Então esse trabalho assim emocional, né, e mental mesmo, de a gente falar e repetir frases de afirmação, estar cercada de pessoas que passaram por experiências positivas, eu eu não fiz isso. Então, assim, com certeza numa próxima gestação, se for o caso, eu vou estar muito mais bem preparada emocionalmente, né? Então, assim, isso, adoro falar disso porque eu acho que isso faz todo sentido quando a gente fala em amamentação, né? A gente às vezes pode saber dominar todas as técnicas, você pode saber tudo sobre fisiologia, anatomia, técnica de ordenha, técnica de pega, você pode saber, você pode dominar. Agora, se você não se concentrar na parte emocional, na parte mental, você vai ter uma dificuldade. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato quando a gente fala em amamentação, e aí eu gosto de fazer esse link com a minha experiência de parto, né? Porque eu sabia toda a parte técnica, assim, sabe? Toda não, né, gente? Até porque ninguém sabe tudo, mas assim, eu sabia bastante a parte técnica e a parte de fisiologia, anatomia, o que podia acontecer, o que não podia, todos os problemas que podiam acontecer. Então, assim, eu tava ali bem servida de informação nesse sentido, mas eu não tava bem servida da parte emocional, e isso fez uma grande diferença na hora, né? Eu acredito que o meu trabalho de parto, ele decorreu um tempo um pouco maior do que poderia ter sido, por conta disso, né? Porque eu não relaxei, eu não me entreguei àquilo, né? Eu lembro muito da enfermeira obstétrica que acompanhou o meu parto, falando assim: Olga, mergulha nessa onda, mergulha, aproveita, vem a dor, vem a contração, mergulha, mergulha, né? Querendo dizer o quê? Olha, se entrega, relaxa, vai. E eu ficava na minha cabeça: que filha da puta, ela tá querendo dizer o quê? Eu tô aqui mergulhando, eu tenho que fazer mais o quê? Eu tô gritando aqui que eu tenho mais que fazer. Eu ficava assim, gente, sabe? Depois a gente até começou, né, Dani? Um beijo se você estiver assistindo aqui. Mas eu ficava assim, gente, o que ela tá querendo dizer com isso? Na minha cabeça, né? E assim, eu sempre fui muito agitada, muito elétrica, então nesse momento eu me conectar com com a minha parte visceral, minha parte animal, minha parte de mamífero, foi muito louco e assim, eu não estava preparada para isso, sabe? Eu não estava preparada para isso. Então, e a amamentação tá ali, ó, tá coladinha ali com o trabalho de parto, né? Então, eu acho que quando você pode ter essa visão de eu preciso trabalhar também a parte emocional, a parte mental, a parte de entrega, a parte de doação, as coisas fluem de uma forma diferente. Não quer dizer que vai ser mais fácil ou mais difícil, mas com certeza diferente. E talvez menos doloroso, sabe? Não só no sentido da dor real, física, mas assim, da dor emocional também. Mas, por fim, consegui atravessar esse vale da sombra, né? E tem uma prima minha, que é minha musa, inclusive exploradora, se estiver assistindo, Carlinha, ela dizia isso, né? Que assim, o parto é como se você estivesse atravessando no Vale da Sombra da Morte, que você atravessa ali, acha a morte, mas você renasce das cinzas. E é exatamente isso. Mas eu não levava fé que era assim mesmo, né? Mas enfim. E o que me fez continuar e o que me fez conseguir, né, esse parto não foi apenas a minha força interna, a minha determinação. Foi sim a equipe que estava comigo e foi sim o apoio do meu marido. Que eu falo, gente, isso não é possível. Você fez um curso de doulo, eu brinco com ele, né? Óbvio que não, né? Até porque eu sei muito como é a preparação e o estudo das doulas, que eu acho incrível, fantástico. Inclusive, me arrependo de não ter tido uma. Numa próxima gestação, com certeza eu vou contar com uma. Mas eu brinco, né? Essa é uma piadinha nossa interna que eu brinco que ele foi meu dolo. Porque, assim, ele me deu muito suporte emocional, muito suporte. Foi, assim, maravilhoso.
E era engraçado porque durante a minha gestação eu fui aquelas grávidas bem loucas, assim, sabe? Que, nossa, surtava tanto, gente. Nossa. Eu não sei como que as pessoas me aguentavam. Eu não sei como, eu não sei. Porque, meu marido, então, coitado, porque eu fiquei muito chata, mas muito, muito chata e cri-cri. E eu chorava com tudo. E tudo, nossa, era um drama, assim, sabe? Nossa Senhora. E eu lembro que eu falei, uma das vezes, assim, eu tentando fazer, né, ele entender todo o contexto. Eu queria que ele lesse, eu queria que ele assistisse o Renascimento do Parto, 1, 2, 3, 4, 10. E ele não dava muita bola. Eu lembro que uma das vezes a gente botou no Netflix pra assistir, ele dormiu. Ele dormiu durante o documentário. Então imagina. E aí, eu grávida, cheia de hormônio, fiquei enlouquecida. Você não vai ser um bom parceiro de parto, você não vai me apoiar. E eu chorava, eu falava, eu não sei se eu quero que você fique me acompanhando no parto. E ele ficava, né, imagina, coitado dele, você tá louca? É lógico que eu vou assistir o nascimento da minha filha, e não sei o que. Mas ele, né, que acabou, assim, hoje ele entende o quão é importante esse momento, assim, particular. É esse momento que a mulher ela se recolhe, que ela fica ali, né, naquele mundo dela e que ela tem sim, tá? É óbvio que a gente tô falando isso aqui brincando, mas é que a mulher ela tem sim o poder de decidir quem vai ficar com ela ou não, tá? E hoje ele entende super isso, mas assim, ele veio daquela cultura, né? Como eu também estava inserida, de filmar o parto e de vitrinezinha para apresentar bebê e tal. E ele hoje tem uma outra visão em relação a isso, assim como eu construí também uma outra visão em relação a isso, né? Visão nossa, particular, tá? Não tem problema nenhum você apresentar, você fazer diferente, você filmar teu parto, tá tudo bem. É só que eu tô mostrando a nossa visão em relação a isso. E aí, eu lembro que eu pedi anestesia algumas vezes, assim, não foi uma, nem duas, nem três. Algumas vezes eu pedi anestesia. E é o que eu falo da diferença de você estar com uma equipe que é verdadeiramente humanizada e com um apoio emocional, né? Daí a doula entra perfeitamente nesse contexto. Mas que eu não tive, mas que assim, ele me deu esse suporte. Se eu tivesse com uma outra equipe que não fosse verdadeiramente humanizada, que não tivesse essa pegada, né, mais assim fisiológica, entender o parto como um movimento fisiológico da mulher, eu teria recebido anestesia, porque eu pedi algumas vezes, assim, só que eu tava evoluindo, elas estavam vendo, sabe, que tinha potencial, que tava tudo acontecendo, que era só um medo, eu tava com medo. Medo não, né, eu tava apavorada mesmo, eu tava com pânico. E aí, elas iam conversando comigo e tal, e assim, eu ia aceitando, né? Em nenhum momento elas me negaram, mas elas iam me convencendo de que eu não precisava naquele momento, que se eu precisasse lá na frente, elas iam me dar. Então a gente ia conversando, ia conversando. E aí teve uma vez que eu não tava mais aguentando, assim, nem lembro mais que horas eram, mas tava bem ruim, assim, tava bem pesado e eu tava ficando muito cansada. E meu maior medo em relação ao trabalho de parto sempre foi perder as forças na hora que eu precisava fazer força. Essa eu acho muito engraçado, porque às vezes eu leio uns comentários assim de grávidas, né, falando, eu falo, gente, é exatamente esse o meu medo. E era essa a minha preocupação. De eu ficar tão cansada durante as contrações, eu tive. Meu trabalho de parto ele foi muito intenso. Eu tive contrações muito próximas uma das outras e com duração longa. Então eu tinha às vezes 1 minuto de contração e era pesado, era pesado. E aí, tô até lembrando aqui, gente, como é que foi, porque realmente foi pesado. E aí, num desses momentos eu falei, não, amor, eu não tô aguentando mais, chama lá, eu quero anestesia. Não tô aguentando, não tô aguentando, tô perdendo as forças e tal, tô muito cansada, porque eu fiquei nisso já tava acho que umas 10 horas já em trabalho de parto. 10? Por aí, 10. E aí, talvez 8. De 8 e 10, por aí. Eu nunca fui boa de número mesmo, vai, perdoa. E aí, eu já tava com muito, assim, muito cansaço, né? Físico mesmo, não conseguia comer muita coisa, né? Então, eu não tinha muita energia. E aí, ele falou assim, eu lembro que ele tava atrás de mim, assim, né? Nessa hora eu tava deitada na banheira, e ele tava aqui, assim, atrás de mim, sentado, e eu apoiando, assim, nas pernas dele. E eu virei, assim, pra ele, né? Pra falar, e ele virou e falou assim, amor, você tem certeza? Você tem certeza que você quer isso? Porque eu acho que você vai se frustrar. Você consegue, cara. Quando ele falou, olha isso, eu fico arrepiada de falar. Quando ele falou, fico mesmo assim, real. Quando ele falou, você consegue, cara. Aí eu falei, realmente eu consigo.
E aí foi a contração atrás da outra, contração atrás da outra. Até que deu aquela famosa vontade de fazer cocô. Aliás, se você tá grávida, gestante, vai passar por isso, é normal, tá? Faça as pazes com seu cocô. Converse com a pessoa que vai acompanhar você no seu parto, se for seu marido, seu companheiro, sua companheira, enfim, converse, porque isso é natural, é normal, faz parte, é fisiológico. Dificilmente uma mulher tem um parto sem que saia vaginal, sem que saia cocô. Então, assim, gente, natural, tá? Super, super natural. E vômito também, inclusive, tá? Eu vomitei antes em casa. E foi engraçado que eu ainda pensei assim, nessa questão, né? Entrando um pouquinho nessa questão aí das eliminações. Eu lembro que eu falei assim, quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, né, obviamente, por ter toda aquela cólica, aquela movimentação, aquela contração, o teu intestino também é movimentado. Então te dá dor de barriga, te dá vontade de fazer cocô. Eu fui no banheiro. Aí, beleza, fui no banheiro. Não comi mais nada depois disso. E depois eu ainda vomitei. E eu falei, maravilha, né? Tô indo lá pro parto, nem tem mais o que sair daqui, né? Então eu nem imaginava que eu ainda ia fazer cocô. Até hoje eu penso, gente, da onde é que saiu aquele cocô? Porque da onde? Mas enfim. E aí, quando me deu aquela vontade de fazer cocô, que eu falei, pô, ela tá nascendo. E aí eu não conseguia mais ficar na cadeira, né? Na banheira. Eu não queria ficar ali, tava desconfortável pra mim. E aí eu fui pra banqueta. E minha filha nasceu naquela banquetinha, né? Na posição de cócoras, né? Verticalizado, perfeito, ótimo. Inclusive ajuda a não ter, a diminuir as lacerações, né? Do períneo. E, nossa, parece que realmente estão rasgando você. É essa sensação. É essa sensação que eu tive. Mas, assim, quando ela nasceu, eu não sentia mais nada. É muito bizarro no sentido positivo da coisa. Mas qual era a minha maior preocupação? Lembra que eu falei antes ali no início do vídeo? Era não ter forças. E é impressionante, na hora que eu comecei a sentir a vontade de fazer cocô, que é a vontade, que você começa a sentir a vontade de fazer força, né? A dor parou. Eu não tinha mais dor. Parou a dor. Porque as contrações, né, mudam. Então, assim, eu não sentia mais dor. Eu sentia era a vontade de fazer força. E, assim, parece que virou uma chavinha, assim, sabe? Parece que eu tomei, sei lá, um Red Bull. E aí eu não fiquei cansada, não fiquei exausta. Não teve essa, sabe? Eu fiz força pra caramba. Teve uma hora que botaram uma barra aqui, assim, em cima de mim pra eu fazer força. E eu não sabia nem que isso era possível, tá? Mas eu estalei o externo, que é esse ossinho aqui que fica aqui no meio do nosso peito. Eu estalei o externo. Você sabia que isso era possível? Eu não sabia. Porque na hora que eu fiz a força assim, né? Gritando, verbalizei muito. Inclusive, se você tá grávida e você vai parir, verbalize, porque é libertador. Verbalize não, vocalize, desculpa. É libertador e ajuda muito e faz parte de todo o processo também, tá? Você vocalizar. Então, grite. Claro, né? Se você não tá sentindo vontade de gritar, não grite, mas se te dá essa vontade, não se sinta constrangida com isso, porque é super natural. E aí, estalei o externo, criança nasceu, e aí eu lembro de ter colocado a mão assim, né, na cabeça dela, e aí depois fiz mais uma força, veio mais uma contração, fiz mais uma força, e essa contração que vem não é dolorida, aí ela nasceu. E aí eu falei, cara, que louco, tipo, pari, tipo, caralho, pari, não posso falar palavrão aqui, gente, desculpa, pari. Eu falei, cara, que bizarro. E aí ela na mesma hora veio aqui, né? Nessa hora eu tava pelada, eu não tava com roupa, com nada. Ela veio pro meu peito e ficou deitadinha aqui. Eu tenho essa foto, inclusive essa foto que tá aqui assim, ó. Não, minto, né? Essa aqui, essa foto que tá aqui. Tá o Renan, eu e a Olivia aqui, né? Deitadinha aqui. Isso foi alguns minutos depois que ela nasceu. E a gente teve a famosa Golden Hour. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas além de todo o preparo, né, que a gente tem emocional e hormonal para a amamentação durante a nossa gestação, né, a gente tem uma série de hormônios que atuam ali, inclusive no aumento, né, do volume da glândula mamária, etc. A gente tem a gente tem também essa parte importante, que é a Golden Hour, né? Que é o quê? Que é essa primeira hora de vida do bebê, que ele fica pele a pele com a mãe, que ele fica no colo da mãe, né? E ele é recebido nesse mundo dessa forma, muito querido, assim, né? Não é num ambiente claro, não é num ambiente frio, ele não vai ficar totalmente enroladinho dentro de uma incubadora e assim, sem contato ali com a mãe dele. Então imagina, gente, ele acabou de sair de dentro de um local onde ele conhece há 9 meses. E é aquilo que ele conhece, ele tá num lugar totalmente novo.
Então, o fato dele estar pele a pele ajuda ele a regular várias coisas, né? Frequência respiratória, ajuda a ele ser colonizado pelas nossas bactérias, né? Da nossa pele, que são naturais, que não são maléficas, né? Muito pelo contrário, são benéficas. Então, tem uma série de coisas positivas. Inclusive, ajuda a amamentação. Então, a Golden Hour, ela é uma hora importante, né? Então, assim, tem já vários estudos falando, né, sobre essa importância dessa primeira hora. O bebê, ele está no peito da mãe, ele está em contato com a mãe, para a mãe reconhecer aquele bebê como dela, né? Porque, assim, quando a gente tá grávida, a gente acha que o bebê vai nascer, a gente vai olhar pro bebê e vai ter aquela explosão de amor, né? Aqueles coraçõezinhos voando. E não é bem assim, né? Não é mesmo. Tem mulheres que demoram um pouco mais para ter aquele sentimento, né? Tem mulheres que não. Tem mulheres que o bebê nasce, olha pro bebê e se apaixona e tal. Tem mulheres que não. Isso varia, né? Então, assim, é uma área mais da psicologia, não vou me ater nisso, até porque eu não domino, não tenho esse conhecimento. Mas o fato é que conforme o bebê fica mais no peito da mãe, fica mais no colo da mãe, mais ele também estimula a produção do leite, né? E aí o que aconteceu, né? Ela ficou esse tempo, ela não queria ir pro peito imediatamente, mas ela foi entendendo que estava ali naquele meio e tal, sentindo a minha respiração no quentinho e tal, ouvindo meus batimentos, que era o que ela estava acostumada a ouvir dentro da barriga. E aí ela começou a fazer um movimento de busca, né? E nessa hora, eu lembro que eu falei, eu acho que ela quer mamar. E eu tava sozinha nesse momento, tava só eu, não, sozinha não, tava eu, ela e meu marido na sala, né? Que inclusive a Golden Hour, de preferência, se tiver, né, tudo bem, é legal que você fique sozinha, né? Sua família fique sozinha, para vocês se reconhecerem, para vocês começarem a criar esse vínculo, estabelecer esse vínculo, né? Isso é um processo, não é uma coisa assim, né? Que a gente vai lá e vira a chavinha, né? Então, nessa hora a gente estava sozinho e eu falei, eu acho que ela tá querendo mamar. Aí eu fui, peguei, pá, botei. Eu não senti dor nenhuma, nenhuma. Ela já pegou direitinho, né? A pega foi certa. Ela começou a sugar e foi tudo tranquilo. Diferente do que eu ouvia, né? Eu tinha muito medo disso, porque o que eu sempre escutei, né? São muitos relatos, né, sobre isso. São relatos de fissura, são relatos de dor, de mastite, de dores insuportáveis. Eu presenciei algumas amigas, inclusive, sofrendo muito, né? Com muita dor. Só que a amamentação, ela não é para ser dolorosa. Se tá doendo é porque tá acontecendo alguma coisa. A pega tá errada, ou a sucção do bebê, o movimento da língua dele não tá sendo o movimento correto, né? Às vezes por causa do freio da linguinha. Então, assim, tem coisas que a gente precisa observar. No meu caso, foi tudo tranquilo, não tive problema com isso, né? Eu gosto de falar muito disso, mas com essa parte eu não tive problema. E aí, ela começou a mamar e tal, foi tudo bem nesse momento. E aí, a minha amamentação, a minha história de amamentação começou aí. Eu que comprei mamadeira, comprei chupeta, comprei. Só não comprei bico de silicone e concha, mas assim, o restante todo, o kit completo todo de bicos, eu tinha, sabe? E nesse momento eu não me via usando nada daquilo. Eu, inclusive, fui uma pessoa que levou para a maternidade a mamadeira e a chupeta. E aí a minha história aí é que começou a cair uma outra ficha. Eu falo, cara, não, ela não vai tomar outro leite, não, ela não vai sugar outra coisa, eu tô aqui pra ela. E aí ela começou, né, a ficar mamando e mamando mais e mamando mais. Aquele medo inicial, né, natural, toda mãe tem, né? Será que tá mamando o suficiente? Será que é isso mesmo? Nossa, ficou pouco tempo, ficou muito tempo. Ou, nossa, tá dormindo muito, tá dormindo pouco. Então é natural, toda mulher tem essa preocupação, uma coisa nova, uma experiência nova pra gente, né? Então, dado esses primeiros, né, dias, assim, né, que a gente ainda passa pelo baby blues, né, que a mulher ainda tem que estabilizar os hormônios dela, logo depois foi tudo caminhando, com exceção da privação de sono, os meus primeiros meses foram super tranquilos, assim, super tranquilos. Eu não estava preparada para esse nível de estresse da privação de sono, que a privação de sono traz. Mas de uma forma geral foi muito bom, assim, foi muito bom. Meu problema iniciou quando eu precisei voltar ao trabalho. E aí é que começou realmente a ficar estressante, começou realmente a ficar cansativo, eu comecei a pensar muita coisa. E assim, desde então, até então eu não tinha pensado assim, ai, mas e se eu não conseguir amamentar?
Ou, mas e se eu precisar da fórmula, sabe? Eu não tinha pensado nisso, sabe? Se você pensou, tudo bem, né? Cada um tem uma história de vida. Mas assim, eu não tinha pensado nisso. E quando eu me vi prestes a voltar ao trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais 8 horas no local, eu comecei a pensar que, pô, eu acho que não vai dar, acho que não vai rolar, eu não vou conseguir tirar leite, eu não vou conseguir tirar leite, eu não vou conseguir transportar esse leite, eu não vou conseguir fazer estoque. Então, assim, todas as coisas que provavelmente você pensa, que provavelmente você que está nesse momento de retornar ao trabalho, você passa, eu passei. E eu tive as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas dúvidas. E a minha diferença, né, a diferença que eu passei para o que você está passando é que eu não tinha essa informação, sabe? Eu não tinha essa rede. Eu fui atrás depois, mas nesse momento inicial, a rede que eu tinha, todos usavam mamadeira, chupeta e fórmula. Essa era a minha rede. Então foi muito difícil. E aí eu ouvia, né? Mas por que você vai fazer isso? Não, dá a fórmula. Não precisa. Não precisa gastar isso com uma bomba. Não precisa ficar no trabalho tirando isso e correndo pra casa pra botar de volta no congelador e tal. Não precisa ficar esterilizando bomba de trabalho e tal. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil, porque eu tive que ir atrás, eu tive que construir uma rede que eu não tinha. Eu não tinha essa rede, eu não tinha essa informação também, né? A informação que eu tinha, ela estava muito assim, ó, na superfície. A informação, a mulher, cartilha do Ministério da Saúde, a mulher que trabalha, né, que amamenta e volta, e é trabalhadora, mulheres falando como é que faziam, estava muito aqui assim. Quando eu resolvi mergulhar mesmo ali, é que começou a me dar, assim, muita insegurança, muita insegurança. Mas, dia após dia, eu fui conhecendo mais mulheres. Dia após dia, eu fui vendo mais histórias. Eu fui tendo mais apoio. Eu fui tendo mais mulheres que falavam, me seguravam e falavam, você vai conseguir sim. Vai que você vai conseguir. Olha a importância do teu leite. Olha a importância. Cada gota do seu leite importa. E aí, isso foi me fortalecendo. E eu virei uma pessoa que defende isso, né? E essa chave, ela demorou um pouco para virar, assim, né? Quando eu comecei a ver que eu queria ajudar mulheres, que eu queria facilitar a vida de mulheres como eu queria que tivesse me facilitado, né? Lá na época, eu comecei a ver, cara, eu quero falar de amamentação. Eu quero levantar essa bandeira. Eu quero mostrar para você que dá para você trabalhar fora, sim, e amamentar, sabe? Que não é porque você voltou a trabalhar fora que você tem que desmamar seu filho. Ou não é porque você voltou a trabalhar fora que você tem que reduzir o leite que você dá para ele. Que você tem que entrar com a fórmula, né? Tem gente que faz esse aleitamento misto, né? Durante o período que está no trabalho, dá a fórmula, chega em casa e amamenta. Isso não é uma obrigatoriedade. Se você optou por fazer assim, sem problema, tudo bem, é sua escolha. Mas eu tô aqui para te dizer que você podia ter feito de outra forma, ou se você ainda não fez, que você pode sim conseguir. Mas para isso tem uma série de coisas, né? Você precisa se cercar, como eu me cerquei, de muita informação, muita rede, muito apoio, né? E mais do que isso, que eu falo sempre, assim, tudo isso você encontra, né, no meio externo, informação, apoio, rede, ajuda, mas tem uma coisa que você só encontra dentro de você, que é acreditar. Eu não posso acreditar por você, você tem que acreditar por você, sabe? O que eu posso fazer é estar do seu lado, eu posso estar do seu lado, eu, óbvio, estarei do seu lado, te apoiando, assim como me apoiaram, sabe? Assim como eu tive pessoas que me apoiaram, que estiveram do meu lado, mas depende só de você, depende que você queira passar por essa jornada. E o que eu falo é, quando você encara essa jornada, você tem que entender todos os contextos, né? O lado positivo e o lado negativo. Você tem que entender todos os benefícios do aleitamento, você tem que entender tudo aquilo que você já vê, né, por aí, em perfis de amamentação. Mas você também tem que entender tudo que você vai abdicar. Você também tem que entender tudo que você vai ter que se doar. Então essa é uma parte importante para aí sim você fazer a sua escolha. Né? Então a minha escolha foi continuar. Eu continuo até hoje. Hoje, precisamente, anteontem, eu fiz um ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio. Não, 18 meses, tô a louca da matemática. 18 meses de amamentação. Em livre demanda ainda, né? Eu e minha filha, em livre demanda ainda. Isso foi uma escolha. E a gente sabia do que era
né? O lado positivo e o lado negativo. Ninguém falou pra gente que ia ser fácil. E eu não vou falar pra você que é fácil, porque não é fácil. Você realmente tem que fazer uma escolha, e essa escolha, para ser consciente, você tem que entender os dois lados da balança, né? E assim, a minha escolha, ela pesou para que eu continuasse, porque eu entendi que o lado da balança de benefícios para minha filha pesava muito mais do que tudo que eu ia ter que sacrificar para estar do lado dela nesse momento de amamentação, sabe? Então, essa é um pouquinho da história de como que nasceu, né, o Amamente Mais, e o porquê que eu fui pega aí, né, eu falo que quando a gente começa a falar de amamentação, a gente se vê nesse meio, parece que o bichinho da amamentação, né, chega lá e pica a gente, e é isso mesmo. Quando você começa a entender, a ler e a se aprofundar nisso, e vem mulheres atrás de você querendo saber como é que você fez, o que você pode ajudar, qual é a dica, aquela dica lá de ouro que funcionou pra você, que pode ajudar ela, pode funcionar pra ela, ou aquela mulher que você ajudou, ajudando outras mulheres, e isso fazendo essa rede, sabe, se fortalecer, fazendo essa roda girar, nossa, é fantástico. E aí foi assim que nasceu a Mamente Mais, né, eu vi que o que eu queria passar, né, o que eu queria transmitir aqui nesse mundo, aqui nessa vida, era isso, era a possibilidade de você continuar amamentando mesmo depois de ter voltado ao trabalho, né? Que não é fácil, não é fácil. Não vou mentir, não vou enganar você, não é fácil. Mas é totalmente possível. A gente só precisa realmente ter força de vontade e acreditar. A gente precisa acreditar no nosso corpo. Então, minha mensagem hoje é essa. E o que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar com você nesse seu processo, né, tanto nos aspectos práticos, né, da ordenha e de esterilização, tanto nos aspectos emocionais, eu tô aqui, tá bom? Eu gosto muito dessa frase, né, de falar essa frase, porque eu acho que quando a gente pensa em fazer alguma coisa diferente, pensa em ir contra a maré, né, como eu fui lá na época, né, do parto, a gente acaba conhecendo muitas pessoas que também estão tentando ir, né, contra essa maré. E a gente vai se unindo, unindo. E quando a gente vê, a gente que era assim, um grupo pequeno, a gente começa a ver que começa a crescer esse grupo, você começa a estar envolto dessas pessoas. Então busca essas pessoas, busca a sua rede, né? Porque com certeza, quanto mais pessoas você conseguir atingir, conseguir tocar em relação à amamentação, mais a gente vai mudar esse cenário, não só aqui no nosso bairro ou aqui na nossa relação aqui virtual, mas isso começa a expandir, começa a ir para outras culturas, outros países, outros continentes. E assim, eu acredito muito nisso, que quando a gente acredita num propósito, a gente acredita na nossa missão aqui, a gente consegue mudar o mundo. Então, esse é meu convite para você. Se você acredita na amamentação, se você quer continuar nesse caminho da amamentação, aproveite ele e traga outras mulheres, né? Comece a contaminar mulheres no seu redor, tá bom? Um beijo grande, e se você gostou desse vídeo, curte aqui, segue o canal também e me acompanha lá nos bastidores no Instagram, @mamentemais. Se quiser saber um pouquinho mais, tá um pouquinho mais por dentro dos conteúdos, não perder nenhum, entra no grupo do Telegram, tem o link lá na bio do Instagram também, tá bom? Um beijo e até a próxima.